Olá! No programa Hora Extra desta semana, você confere os seguintes destaques. TRT de Goiás lança nova ferramenta de conciliação virtual por chat. Empresa da construção civil investe em prevenção de acidentes. E no bloco de entrevistas, o advogado Murilo Chaves fala sobre a dispensa por justa causa, que pode deixar sérias marcas na vida profissional do trabalhador. Aguardamos você! Está começando mais uma edição do Hora Extra e neste programa você confere as seguintes notícias. TRT de Goiás lança nova ferramenta de conciliação virtual por chat. Empresa da construção civil investe em prevenção de acidentes. E no bloco de entrevistas, o advogado Murilo Chaves fala sobre a dispensa por justa causa, que pode deixar sérias marcas na vida profissional do trabalhador. O Hora Extra está começando agora. O TRT de Goiás lançou o Fórum de Conciliação Virtual, ferramenta que vai permitir o contato direto entre as partes do processo por meio de chat no site da Justiça do Trabalho Goiana. A ideia é disponibilizar outro meio para que o empregador e o trabalhador possam conversar virtualmente e entrar em acordo nos processos trabalhistas. Com o novo Fórum de Conciliação Virtual, os advogados vão poder negociar acordos trabalhistas pelo site do TRT-18. O sistema começou a ser desenvolvido há um ano por 4 servidores do tribunal e é um dos pioneiros do país. E a gente fez então uma análise junto à Secretaria-Geral do Judiciária de qual seria o fluxo ideal dessa conversa entre os advogados. Então foi definido que não seria aberto para as partes, somente para os advogados, esse tipo de regra de negócio. Uma vez definidas essas regras, partiu-se então para a parte de desenvolvimento, onde a gente buscou fazer um sistema fácil de usar e acessível pela internet, através de celular, tablet e computador. O novo meio de conciliação já está disponível e mesmo em período de teste, mais de 90 conciliações foram iniciadas no ambiente virtual. Os advogados aprovaram a nova ferramenta de trabalho. Ela é importante no sentido que muitas das vezes vai ser a nossa presença, não precisa de deslocar do próprio escritório, você vai resolver a questão ali sentada na sua mesa, você já entra em contato com outro colega e já resolve, não precisa pegar trânsito, não precisa perder tempo, não precisa ficar esperando horário de pauta de audiência, que muitas das vezes marca para 8, começa 8h30 ou marca para as 9, e tem vezes que você sair daqui até quase que 11 horas por conta de um acordo. E em função disso a gente vai ganhar tempo, que é o principal. Até o fim deste ano, mais de 100 mil ações devem passar pelo TRT Goiás. O objetivo da conciliação virtual é diminuir a demanda e tornar o acesso à justiça mais rápido. A conciliação ela é otimizada na medida em que nós facilitamos a comunicação entre os atores processuais. E nós lançamos essa campanha da conciliação virtual colocando um ícone no site do tribunal. Esse ícone é em destaque, quando a pessoa clica, ele direciona a um ambiente de comunicação onde um advogado pode mandar a mensagem diretamente para o outro funcionário. Aí o que acontece? Também é acionado nesse instante o Centro de Solução de Conflitos e um mediador passa a fazer a mediação dessa conciliação. A conciliação pode ser formalizada e fica facultado ao magistrado homologá-la. O presidente do TRT afirma ainda que o próximo passo é criar um aplicativo para smartphone, o que deve tornar o acesso ainda mais fácil. Pedi que fosse feito um aplicativo para celular, para as pessoas possam comunicar em tempo mais real e imediato, e só nessa fase inaugural, sem tanta publicidade, já temos várias conciliações em andamento. Tudo por intermédio dos e-mails cadastrados no site do tribunal. A construção civil é campeã em acidentes de trabalho, que deixam milhares de trabalhadores incapacitados ou mortos todos os anos no país.
Algumas empresas estão investindo na conscientização dos trabalhadores sobre a importância de se prevenir e evitar acidentes. Uma palestra em especial teve grande impacto para os trabalhadores. Confira. Mestre de obras, carpinteiros, eletricistas, cerca de 50 trabalhadores da construção civil de uma obra em Goiânia tiveram uma pausa no expediente e foram reunidos para uma emocionante palestra ministrada por Valdenor Rodrigues Chaves. O assunto era acidente de trabalho e as consequências que os descuidos podem causar. A intenção era que aqueles funcionários saíssem dali bem diferentes. Você vai acompanhar para você ver como que faz diferença, né? Aí a gente dá uma palestra e eles não vão sair daqui, entrar no ouvido e sair no outro, não. Eles vão passar meses e meses e até anos lembrando dessa palestra, sabe? O impacto aconteceu quando o palestrante mostrou que não tinha os braços e uma das pernas. Ele contou que as amputações aconteceram por causa de um acidente de trabalho. Esse problema meu foi autoconfiança. Eu fui executar um trabalho, foi descarga elétrica, 13.800 volts, fui executar, sabia que estava fazendo as coisas erradas, eu persisti no erro e aconteceu o que aconteceu. A palestra fez parte de uma série de atividades realizadas durante a Semana Interna de Prevenção de Acidentes da Dinâmica Engenharia. Um trabalho de conscientização que acontece todos os anos e que tem resultado imediato no dia a dia dos trabalhadores, quanto à importância dos cumprimentos das normas de segurança. Com a abertura que a gente teve ontem, hoje a gente já percebeu uma diferença. E a cada dia que for acontecendo um evento novo, a diferença ela vai impactando maior, porque um trabalhador vai passando um para o outro. E entre todas as atividades, a palestra e a história de vida de Valdenor com certeza vão ficar por muito tempo na memória de cada um daqueles trabalhadores. Nós podemos notar, não só eu como os meus colegas, que podia ser qualquer um de nós, né? E graças a Deus que Deus modificou a vida dele, ele está podendo passar essa experiência para que outras pessoas não possam passar pelo mesmo. No bloco de entrevistas, o advogado Murilo Chaves fala sobre a dispensa por justa causa, que pode deixar sérias marcas na vida profissional do trabalhador. Confira a seguir. Por ser a pena máxima a ser imposta ao empregado e que deixa sérias marcas em sua vida, a justa causa deve ser aplicada com critério pelo empregador em casos graves e que realmente a justifiquem, sob pena de a justiça reverter a decisão. Sobre o assunto, nós conversamos hoje com o advogado Murilo Chaves. Seja bem-vindo à Hora Extra novamente, doutor Murilo. Muito obrigado, Fabiola. Doutor Murilo, o que diferencia a dispensa por justa causa da dispensa sem justo motivo? Então, Fabiola, como o nome já diz, a dispensa por justa causa é aquela realizada quando o empregado dá um justo motivo ao empregador para que realize a demissão. O artigo 482 da CLT contém uma série de motivos e quando esses motivos são caracterizados, o empregador pode rescindir esse contrato de trabalho por justa causa, pagando ao empregado somente saldo de salário e férias proporcionais com o terço constitucional. Na demissão sem justo motivo, o empregado usa o seu poder potestativo e pode demitir o empregador usa o seu poder potestativo e pode demitir o empregado quando achar mais conveniente, desde que pagando todas as verbas decisórias. Quais são os motivos mais comuns que levam à dispensa por justa causa do empregado? Então, os motivos estão elencados no artigo 482, que é um rol exemplificativo. E lá existe mau procedimento, incontinência de conduta, desídia, negociação habitual, embriaguez habitual do empregado, uma série de motivos, motivos que se desdobram também na CLT que podem levar a essa rescisão por justa causa. Você mencionou que são motivos exemplificativos, então pode existir no contrato de trabalho outras causas, né, que levem a essa demissão? Sim, a empresa tem direito, por exemplo, a estabelecer um regulamento interno, um regimento da empresa. E a depender do descumprimento e das cláusulas que forem descumpridas desse regulamento, a empresa também, utilizando o artigo 482, pode rescindir o contrato de trabalho por justa causa. Negociação coletiva, embriaguez habitual, incontinência de conduta, mau procedimento, se desdobram em vários motivos. E a gente também tem que mencionar que esses motivos não são necessariamente condutas apenas relacionadas ao trabalho.
Em alguns casos, as condutas pessoais do empregado também refletem no trabalho e dão direito ao empregador de rescindir o contrato por justa causa. Seria o caso, por exemplo, do mau uso das redes sociais? O caso do mau uso das redes sociais, porque se o funcionário, por exemplo, de uma grande empresa, que tem muitos seguidores nas redes sociais, faz um post discriminatório, mesmo que em algo não relacionado à empresa, e a empresa consegue comprovar que essa postagem afeta a sua imagem perante a sociedade, ela pode demiti-lo por justa causa. Existem alguns casos nesse sentido. A embriaguez, por exemplo, o empregado chegar embriagado ao trabalho é um ponto que relaciona essa embriaguez ao ambiente de trabalho. Mas se ele se embriaga costumeiramente, por exemplo, em um bar perto da sua casa, com o uniforme do trabalho, a empresa também pode demiti-lo porque está fazendo um mau uso dessa imagem na empresa, está associando a empresa àquela conduta que é pessoal. Essa questão da embriaguez habitual também é polêmica, né? Porque ela pode ser considerada uma doença. Aí não seria, por justo motivo, essa demissão, seria considerada uma demissão arbitrária nesse caso? Em alguns casos, sim, a embriaguez consta no rol do artigo 482 da CLT. Em alguns casos, os funcionários mandados embora, nesse caso, por justa causa, tentam pleitear a reversão da demissão por justa causa. Alguns casos conseguem, alguns casos não, justamente por essa questão, porque a embriaguez pode ser considerada uma doença, dependendo se o alcoolismo for constatado, se tiver um relatório médico nesse sentido. Voltando à questão das redes sociais, né? Quando o empregado difama a empresa em uma rede social, qual seria a falta grave cometida e que pode levar à dispensa por justa causa? Nesse caso, quando ele difama a empresa em uma rede social, existem duas infrações, pelo menos. A incontinência de conduta, que é o fato de postar alguma coisa, da conduta equivocada, de fazer uma postagem na rede social que difame a empresa, e o mau procedimento, que vai se caracterizar pelo que está escrito ali. Se ele está ofendendo alguém, se ele está ofendendo a boa fama da empresa, a boa imagem, e se aquela postagem pode repercutir negativamente, se enquadra no mau procedimento. Então, seria inicialmente essas duas infrações. O empregador tem que seguir a gradação das penas para poder aplicar a pena final, que seria a demissão por justa causa? Nem sempre tem que seguir essa gradação das penas. Em alguns casos, por exemplo, em desídio, quando ele comete uma conduta desidiosa, sem zelo pela atividade profissional, essa gradação tem que ser seguida, porque a desídia é uma falta mais leve. Então, quando ele falta ao trabalho reiteradas vezes, quando ele chega mais cedo ou sai mais tarde, quando se ausenta do ambiente de trabalho sem autorização do empregador, tudo isso tem que ser reportado pela empresa ao Departamento de Recursos Humanos para que seja registrado na ficha funcional do empregado e uma eventual demissão por justa causa, a empresa tenha esse material de provas, esse material probatório, porque se ele acionar a Justiça do Trabalho, a empresa vai ter que comprovar por que tomou aquela atitude. Então, advertência escrita, advertência verbal, advertência escrita, suspensão, para depois uma demissão por justa causa. Em alguns casos, quando a falta grave cometida é mais séria, não há necessidade de gradação. Por exemplo, se ele chega embriagado na empresa, ou se embriaga em algum outro lugar usando o uniforme da empresa, se faz uma postagem na rede social ofendendo a honra, a imagem, a boa fama da empresa, se ele adultera um atestado médico, um documento, não há necessidade de gradação. Essa conduta por si só é suficiente para que a empresa tome a decisão de demiti-lo por justa causa. Doutor Murilo, tem algum caso emblemático, que pode ilustrar essa questão da demissão por justa causa e que ela foi mantida pela Justiça do Trabalho? Você conhece algum caso nesse sentido? Conheço casos recentes de empregados de um empregado que se embriagou com o uniforme da empresa e se envolveu em uma confusão em um bar, e isso foi filmado e foi parar nas redes sociais, o WhatsApp, esse vídeo circulou, e a empresa o demitiu por justa causa e conseguiu manter essa decisão judicialmente. E conheço casos também em que o empregado adulterou atestado médico, uma conduta que para a gente às vezes é uma coisa simples, mas que o judiciário entende que quebra a fidúcia entre empresa e empregado, quebra aquela confiança existente entre as partes. Ele adulterou um documento público, é uma conduta muito grave e a empresa o judiciário tem mantido essas demissões. A questão também que leva à demissão por justa causa, que é bem interessante, seria a pessoa divulgar o segredo da empresa. Isso acontece muito? Essa quebra de confidencialidade também é um motivo muito sério, que não há necessidade de gradação. Geralmente as empresas que têm necessidade dessa confidencialidade, empresas que trabalham com produção, com alguma coisa nesse sentido, tem um termo de confidencialidade que a pessoa assina quando é admitida e qualquer cláusula desse termo que não é cumprida realmente enseja demissão por justa causa. E isso acontece bastante. Grandes empresas, às vezes, contratam pessoas de empresas estratégicas para descobrir segredos de fórmulas ou de produção, ou então antecipar alguma coisa, antecipar um lançamento de produto, por exemplo, e isso acontece bastante. É interessante que a empresa tenha uma regra, né, assim, no contrato com o trabalhador para que ele respeite, né, certas normas, inclusive para evitar
essa dispensa? É interessante que toda empresa tem um regulamento interno, porque a CLT trata sobre diversos assuntos, sobre diversos temas, mas ela não consegue esgotar todos os assuntos, todas as abordagens, e de empresa para empresa, as normas têm que ser adaptadas. Os sindicatos, as convenções coletivas tentam fazer isso, mas mesmo assim ainda ficam algumas questões que a empresa é que tem que regulamentar. A empresa tendo esse regulamento interno, dando acesso a ele a todos os empregados, preferencialmente no ato da admissão, e comprovando isso, às vezes por meio de um recibo mesmo escrito, ela consegue fazer com que ele cumpra essas normas do regulamento, desde que não firam a CLT, obviamente, e em caso de não cumprimento, consegue também aplicar punições, como se fosse um descumprimento ao artigo 482. Isso vai ser justa causa futuramente, se for o caso. É uma segurança para ambos os as lados, partes, né? sem dúvida. Ok. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, hoje conversando com o advogado Murilo Chaves sobre a dispensa por justa causa. Não saia daí, até lá. As férias devem ser concedidas obrigatoriamente em um só período? Para os menores de 18 anos e maiores de 50 anos, é obrigatório o gozo de férias em um só período. Excepcionalmente, o empregador poderá conceder férias em 2 períodos, um deles nunca inferior a 10 dias corridos. O Hora Extra está de volta. Hoje conversamos com o advogado Murilo Chaves sobre as implicações da dispensa por justa causa. Doutor Murilo, agora nós vamos ver uma pequena reportagem e um povo fala, né, para saber a opinião das pessoas sobre a demissão por justa causa. Vamos lá? A dispensa por justa causa é a mais grave penalidade que pode ser imposta a um trabalhador no âmbito da relação de emprego, uma vez que implica a dissolução do vínculo entre as partes, sem o pagamento de praticamente nenhuma verba rescisória. Ele não pode sacar o FGTS, que fica retido, e fica sem direito ao seguro-desemprego. Assim, para que se chegue a uma decisão tão drástica, o empregador precisa comprovar que o empregado praticou falta grave. A demissão por justa causa pode ser, às vezes, uma punição muito severa, sem provas do ato cometido pelo trabalhador, ou quando não há gradação da pena. Nas hipóteses menos graves, a Justiça do Trabalho tem revertido a demissão por justa causa em extinção do contrato de trabalho sem justo motivo. Um exemplo foi daqui da 18ª Região. Um juiz afastou a justa causa de uma auxiliar de escritório que havia sido demitida porque usava Facebook durante o expediente. Nesse caso, o magistrado entendeu que a proibição do uso do celular pela trabalhadora para acessar as redes sociais seria abusiva, pois caracterizaria cerceamento do direito fundamental à liberdade de expressão. Nas ruas, tem gente que concorda com a demissão da funcionária. Eu acho bem justo, porque ele está ali para trabalhar, não é para se distrair. A partir do momento que ele entra na empresa, ele tem que se responsabilizar apenas para exercer suas funções. Não acho exagero, eu acho que está certo, porque não é o horário, não é? Outros já acham que há faltas mais graves no trabalho e que a empresa exagerou. Bom, se a empresa tem a regra que não pode usar as redes sociais, né, na sua empresa, eu acho que chega uma demissão meio assim ao extremo, né? Tinha que ser pelo menos uma advertência para o cidadão, depois o empregador, o empregado, aliás, né, não cometer de novo. Eu acho que a empresa não deveria ter demitido o funcionário. Por causa disso? Por causa do Facebook. A justa causa somente é permitida pela lei em situações de extrema gravidade e que estão dispostas no artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Pois é, doutor Murilo, sobre a decisão do TRT, né, em que o juiz reverteu a dispensa por justa causa em dispensa sem justo motivo, né, que a trabalhadora usava o Facebook pelo celular, mas segundo o juiz, feria o direito dela de liberdade de expressão. O senhor concorda? O senhor acha que a justiça, nesse caso, agiu corretamente? Sim, se o empregador não conseguiu comprovar que, nesse caso, a produtividade dessa empregada foi afetada por conta do acesso às redes sociais, o judiciário certamente agiu com correção. A empresa também, às vezes, não consegue comprovar e não tem um regulamento interno que proíba a utilização do celular.
Porque se a empresa tem um regulamento nesse sentido e proíbe lá a utilização de celular no ambiente de trabalho para as funções X, Y e Z, por exemplo, sem justificar qualquer motivo, ali apenas a proibição mesmo, e a pessoa transgride as normas desse regulamento, aí a empresa pode fazer a gradação de penas e a demissão por justa causa. Mas parece que nesse caso não existe regulamento e a empresa também não conseguiu comprovar esse elemento da produtividade. Então, o judiciário certamente agiu com correção. Na matéria também a gente viu que as pessoas têm opiniões diferentes, né? Umas acham que a pena foi muito severa, outras acham que realmente não se deve usar o celular. Qual a opinião do senhor sobre isso? É muito comum a utilização do celular hoje no ambiente de trabalho, para as redes sociais, para o WhatsApp. Inclusive, esses aplicativos são utilizados para o próprio desenvolvimento da atividade da empresa, geralmente, hoje em dia. Sim. Então, se a empresa não quer que se utilize, que o funcionário utilize celular ou redes sociais no ambiente de trabalho, a minha recomendação é que tenha um regulamento nesse sentido. Porque senão realmente fica muito complicado controlar e muito complicado comprovar uma queda de produtividade de um funcionário por conta da utilização das redes sociais. Ok. E se o empregador praticar abusos, o trabalhador pode lhe aplicar a justa causa? Sim, pode lhe aplicar a justa causa. O artigo 483 da CLT, que é o artigo imediatamente após o artigo da justa causa do empregado, é o artigo que trata sobre a rescisão indireta do contrato de trabalho. E essa rescisão indireta nada mais é do que a justa causa dada ao empregador. O contrato de trabalho é uma via de mão dupla. Então, da mesma forma que o empregado deve cumprir as suas obrigações, o empregador também deve cumpri-las. Se o empregador não cumpre as obrigações, atrasa salário, modifica a função do empregado sem prévia comunicação e sem previsão em contrato, o coloca para desempenhar a função que está superior às suas forças, cometa atos também que desonrem sua boa fama, sua integridade moral, ele também está sujeito à justa causa, que é a rescisão indireta. Essa rescisão deve ser pleiteada pelo funcionário no judiciário trabalhista e comprovando-se que essas normas contratuais não foram cumpridas pelo empregador, o juiz reconhece a rescisão indireta do contrato de trabalho e o empregador é obrigado a rescindir o contrato como se fosse uma demissão sem justa causa para que o empregado receba todas as verbas salariais e rescisórias que tem direito. E se o abuso for praticado por um empregado, a empresa também poderá ser acionada? Em alguns casos, sim. Se esse empregado que comete o abuso tem uma função hierarquicamente superior à do empregado vítima desse abuso cometido, em alguns casos ele pode pleitear a rescisão indireta por conta dessa conduta, sobretudo se esse empregado que comete o abuso tem poder de representação da empresa, e o judiciário tem reconhecido nesses casos. Quando ele tem um arcabouço probatório robusto, testemunhas, documentos que comprovem esse abuso de autoridade, digamos assim, por parte de um empregado representante da empresa, essa demissão por justa causa do empregador, essa rescisão indireta tem sido reconhecida. Voltando à justa causa do empregado, quando ele é demitido nesses casos, o que ele tem direito a receber? Nesses casos da demissão por justa causa, ele vai receber somente o saldo de salário, o valor do salário correspondente aos dias trabalhados naquele mês da demissão, e férias vencidas com um terço constitucional. Não recebe férias proporcionais, não recebe 13º proporcional, não recebe aviso prévio, nem trabalhado, nem indenizado, não tem direito a sacar o FGTS, não se habilitará no seguro-desemprego. Fora as consequências psicológicas, né, de uma demissão nesse sentido. Sim, é muito negativo para o empregado uma demissão por justa causa. Então, além dessas consequências financeiras, tem as consequências psicológicas, como você mesmo disse. E, infelizmente, muitas empresas, para contratar um empregado também, verificam, vão perguntar para ele o que aconteceu, por qual motivo ele foi demitido. E se ele for falar a verdade, se for contar o que aconteceu, às vezes a empresa não quer nem contratar um empregado nesse sentido por conta da demissão por justa causa. Apesar de ser uma prática proibida, a gente sabe que ainda acontece. Então, tem uma série de prejuízos, sim, para os empregados. O prejudica para se recolocar no mercado de trabalho também, né? Sem dúvida. Ok, doutor Murilo, muito obrigada pela entrevista. Por nada, sou eu quem agradeço. Bom, nós conversamos hoje com o advogado Murilo Chaves sobre as implicações da dispensa por justa causa. O Hora Extra fica por aqui. Obrigada por sua atenção e não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pelo Facebook, pelo Twitter e pela rádio web TRT. Até a próxima semana.